esperei os 5 minutinhos. Ó, na minha lista aqui não tem ninguém pedindo para entrar. Acredito que a Aline e o Lu não vêm. A Aline, se ela for entrar, ela deve mandar alguma coisa. Oi? A Aline, se for entrar, ela deve mandar alguma coisa no grupo. Então, na aula passada a gente estava falando qual foi o último assunto que a gente falou. Foi sobre qual foi o último assunto que a gente falou? Sobre Qual foi o incêndio. último assunto que nós falamos? Incêndio. Sobre, não é? Queimadura, sei lá. Incêndio, queimadura. No finalzinho da aula, foi o quê? Espera aí. Vômito. Chama Raul. Vômito. Aí, dona Jaiane me fez uma pergunta. Meu baby estava chorando. A pessoa tic-teco não estava funcionando. Foi isso? Foi. Então, a questão do reflexo da tosse foi o que eu estava falando para vocês na aula passada. É uma coisa que a gente não consegue controlar. A náusea a gente consegue controlar. Você fica enjoado, fica com o estômago embrulhado e você consegue dar uma controlada na náusea. Agora, o vômito em si, quando realmente vem o reflexo de vômito, a gente não consegue controlar. Por que a gente não consegue controlar? Porque é uma resposta do sistema nervoso central. Existem vários centros, existem vários receptores no nosso organismo que estimulam o centro do vômito, o centro do vômito se encontra no bulbo. Então, vários locais do nosso organismo, quando estimulados, eles fazem. Lembra aquele mecanismo de arco reflexo? Lembra de neuroanatomia? Lembram, gente, do mecanismo de arco reflexo? Você tem um estímulo, esse estímulo sobe. A gente tem a via aferente, tem a via eferente. Então, o estímulo vai, o sistema nervoso central vai no bulbo, que é o centro do vômito, e o reflexo vem através do vômito. Isso ocorre por várias coisas. A dor é um desses desencadeantes também. Então, além de ter receptores no miocárdio, quando a pessoa está infartando, foi a pergunta que você falou, né, Jaiane? Uhum. A pessoa, além de ter esses receptores, que a gente tem uma lesão no músculo cardíaco, existe uma dor muito grande também. Então, esse estímulo ele é mandado para o sistema nervoso central e o organismo ele responde sobre a forma do vômito. Então, o vômito, se a gente for parar para pensar, é ruim, é horrível vomitar. É horrível, ninguém gosta de vomitar. Eu vou vomitar agora porque é legal. Mas o vômito ele é importante porque ele mostra para o nosso, ele nos mostra que tem alguma coisa ocorrendo de errado no nosso organismo. Seja qual ela for, se você comeu alguma coisa estragada, se, por exemplo, a pessoa que está com problema de labirintite, né? O labirinto fica onde? No ouvido interno. Então, se a pessoa está com problema de labirintite, começa a ficar tonto, vai enviar um estímulo para o centro do vômito do bulbo e esse estímulo vai vir através do quê? Vai vir através do vômito. Então, existem vários mecanismos, é uma via bem complexa, que levam a esse fenômeno, a esse reflexo, que é o reflexo do vômito, que é uma coisa que não dá para a gente controlar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão vendo a minha tela aqui?
Estamos. Estão vendo agora? Estão vendo o PowerPoint? Eu tô. Estão? Então, o que que acontece? Como eu estava falando para vocês, eu coloquei aqui no material para vocês terem depois. O reflexo do vômito, ele se origina no centro do vômito, que é localizado na região do tronco cefálico, mais especificamente no bulbo. E esse centro do vômito, ele pode ser ativado por várias maneiras. Se a pessoa tiver com medo, se a pessoa tiver com emoções muito fortes, muito estressadas, pode ser fator endócrinos, no caso, a mulher grávida. Por fatores hormonais, pode desencadear a ânsia de vômito, desencadear o vômito também. Como eu falei já para vocês, a questão da labirintite, alguns medicamentos também induzem ao vômito. Por exemplo, pessoas não conseguem escovar a língua e logo tem esse reflexo do vômito. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu tenho uma amiga que toda vez que ela vai escovar o dente, ela escova a língua, ela tem aquela ânsia de vômito, e às vezes ela até tem realmente o vômito. Por quê? Porque existem receptores que se ligam a esse centro. Então, essa região, ela recebe um estímulo que vai ser mandado esse estímulo para o trato gastrointestinal, que é esse. Vocês estão vendo esse TGI no slide? É trato gastrointestinal, tá? Que esse nervo aferente, ele vai mandar um estímulo e esse estímulo vai voltar através do reflexo do vômito. Vocês lembram do mecanismo de arco-reflexo? Um exemplo clássico que a gente dá, se a pessoa faz um estímulo no tendão patelar e a pessoa levanta a perna. Vocês já viram esse exemplo? Esse é um exemplo clássico do mecanismo de arco-reflexo. Estão lembrados desse mecanismo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou sozinha aqui? Sim. Então por que vocês não estão falando nada? Tá ouvindo, Doug? Eu perguntei se vocês lembram desse mecanismo. Lembramos. Eu tô ouvindo sim. Então, bom. Responde, pai. Então, vocês lembram do mecanismo de arco-reflexo? Lembramos. Então, é o mesmo princípio, né? Então, o reflexo ele é controlado e coordenado pelo centro do vômito, que está onde? No bulbo, tá? Então, eu tenho estímulos de várias partes do corpo, que esse estímulo vai para o centro do vômito e ele volta para o estômago e para o intestino, faz uma vasoconstricção, faz uma contração muito abrupta e esse conteúdo que está no estômago, ele volta sob a forma de vômito. Tá? Coloquei essa imagenzinha aqui como exemplo de tudo que eu já falei para vocês. E aqui também tem vários exemplos dessa região, das regiões que eu já falei para vocês. Ó, esse desenho aqui, que desenho é esse? Ouvido interno, estribo, martelo e bigorna, tá? Entenderam esse mecanismo do vômito, como é que funciona? Jaiane que me perguntou. Uhum. Sim. Ficou alguma dúvida, gente? A mim não. Não. Não? E só recapitulando, o que a gente tem que fazer quando a pessoa está com vontade, tem esse mecanismo do vômito? O que a gente deve fazer com a pessoa?
Eu devo impedir a pessoa que vomite? Eu devo colocar a mão na boca dela, por exemplo? Não. Não, eu tenho que deixar ela liberar, expulsar esse conteúdo que está dentro do estômago dela. Então, a gente nunca pode impedir esse vômito. Mas se a pessoa sofreu uma queda, ela está deitada e ela está semi-consciente, sabe? Aquele estado de torpor, aquela coisa meio tonta, assim. E ela começa a vomitar e ela está de barriga para cima. O que eu devo fazer? Posição lateral. Segurando. Posição lateral de segurança, exatamente. Coloca na posição lateral de segurança e deixa vomitar. Exatamente. E agora vamos lá para outra questão. Traumatismo crânioencefálico. O que vocês lembram de traumatismo crânioencefálico? Vou tirar aqui do slide para ver o rostinho de vocês. O que vocês lembram de traumatismo crânioencefálico? Ou não lembram nada? Eu não lembro, não. Nada? Vamos popularmente. Levou uma pancada onde? Cabeça. Na cabeça. Por que a gente não fala traumatismo craniano apenas? É porque também atinge todo o encéfalo. Então, quando a gente tem um trauma na cabeça, ele pode ser inofensivo, como você deu uma pancadinha de leve. Eu não estou falando dessa pancadinha de leve que você vai dar aquela esbarradinha, né? Isso aí é inofensivo. Estou falando do traumatismo mesmo, daqueles traumas com uma força muito grande, com uma pressão muito grande e que vai gerar um trauma na calota craniana, no sistema nervoso central, nas meninges. E a gente vai fazer uma recapitulação dessas questões, que tem um tempinho já que vocês estudaram anatomia e neuroanatomia, certo? Então, traumatismo crânioencefálico. Vou beber minha água aqui. Como eu estava falando para vocês, é um traumatismo aonde? Na cabeça. Né? Então, quando você vê... Gente, todo acidente, a gente precisa chamar para o socorro. Quando é uma coisa grave, quando a gente tem que falar desde o início das nossas aulas. Se é uma coisa que a gente considera, a gente não considera, mas a gente verifica através daquela avaliação primária da vítima, do local do acidente, e se a gente vê que é uma coisa grave, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar o socorro. Chamei o socorro, eu vou prestar os primeiros socorros, as primeiras manobras, as primeiras técnicas de primeiros socorros que forem necessárias para cada caso. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva de algumas coisas do sistema nervoso central, de algumas coisas da calota craniana, do encéfalo, para a gente poder lembrar isso direitinho do traumatismo craniano. Então, quanto maior for a agilidade no tempo de atendimento, de salvamento, as consequências vão ser menores. Então, quanto mais rápido a gente for socorrer essa vítima, menor vai ser a consequência, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de um trauma misto. Né? A gente tem uma perfuração, um amassamento da calota craniana, e aqui a gente tem uma perfuração.
Aqui, nessa imagem, a gente só está vendo a parte óssea. Mas vocês conseguem imaginar a quantidade de sangue que já teve nessa vítima? Eu não coloquei essa imagem porque tem alguns alunos que, geralmente, educação física, que não gostam muito de ver certas imagens, então não coloquei para não causar nenhum transtorno para vocês. Só que o couro cabeludo é uma região extremamente vascularizada. Então, quando eu tenho esse tipo de lesão, o sangramento é intenso. Então, eu preciso, às vezes, a gente na próxima aula a gente vai estudar sobre choque, e existem vários tipos de choque, né? E um deles é o choque hipovolêmico, é o choque que ele acontece quando tem uma baixa do volume de sangue circulante. Nesse caso, eu não chego a ter um choque hipovolêmico, mas eu tenho um sangramento bem considerável, né? Então, o traumatismo craniano é um tipo de lesão na cabeça que pode ocorrer por trauma indireto ou indireto, né? Eu posso ter uma lesão que ela vai aparecer exatamente naquela hora, ou ela vai demorar um pouco para acontecer. Eu tenho um exemplo clássico na... Vocês estão me vendo? Uhum. Eu tenho um exemplo clássico na minha família, que o meu falecido avô, quando ele morava na roça ainda, ele levou um escorregão de uma rampinha pequenininha, que era na porta da cozinha deles, e fez uma rampa para facilitar o acesso deles, para não ter o degrauzinho. E ele, não lembro se ele pisou com chinelo molhado, alguma coisa assim, e ele escorregou e ficou com algumas escoriações. Mas ele não contou para ninguém que ele tinha batido na cabeça. Sabe aquela coisa principalmente de pessoa da roça e tudo, que tipo assim, não aconteceu nada, homem machista, não aconteceu nada não, e tá tudo bem. E ele só ficou com uns arranhõezinhos, né, porque escorregou, o joelho ficou inchado. Aí não contou nada para ninguém que ele tinha caído e batido a cabeça. E passou. Quando foi uma semana depois, foi passando, ele começou ficando esquecido, ele começou com mais dores de cabeça, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, por que tinha acontecido aquilo. E muita dor de cabeça, ficando muito esquecido, ficando tonto. Começou com um lado do corpo, começou a ficar paralisado. Então a gente desconfiou de ser alguma lesão neurológica, e eu perguntei para ele, né, se ele tinha caído, alguma coisa assim. Foi que ele contou que ele tinha caído há um tempo atrás, e nesse tombo ele tinha batido com a cabeça, mas que ele não tinha falado nada para ninguém, porque não era nada demais, deu só um galinho pequenininho, não tinha saído sangue, não tinha saído nada. Levamos ele ao neuro, fez uma tomografia. Nesse meio tempo do resultado da tomografia, ele ficou com o lado todo paralisado, já não andava mais, já não mexia mais e não conseguia falar mais. Quando a gente foi pegar a tomografia e mostrou para o neuro imediatamente mandou ele para o hospital para fazer cirurgia. O que tinha acontecido com ele? Naquela pancada, que daqui a pouco a gente vai estudar direitinho sobre concussão cerebral, naquela pancada, um pequeno vasinho se rompeu, e eu já usei esse termo para vocês algumas vezes, e esse vasinho ficou babando. Ficou uma pequena hemorragia de um capilarzinho, mas muito fininha essa pequena hemorragia. Só que quando você tem uma goteira e você coloca um balde, o balde transborda de imediato? Não, ele demora um pouco para transbordar, né? Então, esse pequeno vaso que sofreu essa lesão, ele foi babando, foi formando um coágulo, até comprimir várias estruturas do cérebro dele. E essa compressão
Gerou uma pressão interna dentro do crânio dele, comprimindo as estruturas cerebrais, e ele perdeu totalmente os movimentos. Eu me lembro que eu deixei meu avô no centro cirúrgico, eu acompanhei ele na maca até o centro cirúrgico, e ele não mexia nada, ele estava completamente sem movimento. Fez a cirurgia, todos nós ficamos apreensivos. Quando ele retornou da cirurgia, quando ele acordou da anestesia e tudo, ele já estava movimentando o braço, já estava movimentando pernas, já estava movimentando tudo. Por quê? Porque, apesar de ter demorado um pouco para a gente saber do que tinha acontecido, quando ele começou a apresentar os sintomas, a gente correu. Então, a gente conseguiu reverter aquele quadro. Né? E depois disso, ele viveu muitos anos, ele acabou vindo a óbito por causa da chikungunya. Mas, enfim, o que eu quero contar, falar com essa história para vocês? Que às vezes você leva um tombo, tem uma pancada na cabeça e não acha que tem nada demais. É importante a gente prestar atenção se a pessoa está tonta, se a pessoa tem náusea, se vai começar a perder algum tipo de movimento. Às vezes a pessoa está perdendo algum tipo de movimento e não se lembra que teve aquele tombo. Então, quando a pessoa tem um tombo, é importante que, principalmente a gente da família, ou se acontecer com nós mesmos, que... Alguém saiu aqui, alguém chegou, peraí. Aline. Só um minutinho. Bom dia, mamãe. Bom dia, boa noite, mamãe Linha. Bom dia, ó. Olha só. Aline. Tudo bem? Deixa eu falar com ela aqui no chat. Valquíria, eu vou ter que sair rapidinho aqui. Tá joia. Volta depois, hein? Tá, vou voltar. Ô, Douglas, nessa hora? Vai dar uma risada. Deixa pra tirar leite depois, velho. O cara. A internet dele vai cair lá agora. Ah, é verdade, é só uma hora de live. Gente, a Aline entrou, mas eu não sei se ela tá me ouvindo. Ela tá falando no chat. Ah, tá. Ela respondeu aqui agora. Então tá ótimo. Então tá jóia. Ela tá me ouvindo. Aline, a gente já falou sobre o reflexo do vômito, mas está gravando desde o início. Depois você dá uma olhadinha lá e eu vou mandar o material para vocês, tá bom? E agora a gente está falando sobre traumatismo crânioencefálico. Tá, Joia? Seu microfone não está funcionando. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, você me pergunta aqui no chat que eu vou ficar de olho. Tá joia? Então, voltando. Ah, que bom. Fico feliz que você tenha entrado e que esse bebê está na hora certinha, não chegou ainda. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui com um slide para você... Vocês sabem que grávida tem privilégios, né? Então, o que a gente estava conversando? Todo mundo está vendo o slide? Então, tá. A gente estava conversando sobre traumatismo craniano, que é um tipo de lesão na cabeça que pode ocorrer imediatamente ou se desenvolver lentamente, que foi o caso que eu contei para vocês agora do meu avô. Né? Pode ocorrer por várias horas depois e também pode acontecer vários dias depois. No caso, a gente teve o trauma, mas o reflexo do trauma, a lesão que ele vai provocar, ela pode ser uma lesão tardia. E o traumatismo crânioencefálico ele é uma importante causa de morte e também de deficiência física e mental. Então, a gente tem um impacto muito grande, principalmente na qualidade de vida das pessoas. Tanto o acidente vascular encefálico quanto o traumatismo crânioencefálico, eles são extremamente incapacitantes. Por quê? Porque a gente tem lesões no sistema nervoso central.
A gente tem lesões e a gente sabe que quando um neurônio ele é lesionado, ele não se regenera. O neurônio vizinho, ele assume o papel dele e daquele neurônio que sofreu a lesão. Mas aquele neurônio morto é um neurônio morto. Né? Então, são patologias, são acidentes, são doenças que acontecem que são extremamente incapacitantes e reduzem muito a qualidade de vida da população. Né? E quais são as causas mais comuns? São acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, quedas em casa, violência física. E no caso de vocês, especificamente na educação física, nós temos muitas lesões nos esportes. A gente tem muito esporte de contato. E nesse caso, eu não estou falando nem do boxe em si. Por exemplo, numa partida de basquete, e você tem muito confronto, numa partida de futebol, até mesmo numa queimada inocente de uma criança, a criança pode levar uma bolada, pode cair no chão e perder a cabeça. Então, imagina só se vocês forem um desses professores e acontecer isso com um aluno de vocês. A gente tem que estar preparado para poder saber como agir. Né? Então, infelizmente, isso pode acontecer com qualquer um. Aqui eu coloquei uma imagem de uma tomografia computadorizada para vocês terem uma noção de como ocorre esse afundamento do crânio. Vocês estão conseguindo ver o meu cursor do mouse? Sim. Então, na borda, eu tenho uma lesão nessa região superolateral mais profunda. Aqui eu tenho um afundamento leve e um afundamento maior. Então, nesse caso, essa lesão foi uma lesão mista, foi um trauma muito maior que ocorreu com essa pessoa. E esse caso em questão foi uma agressão física que a pessoa sofreu. Ou seja, pode ter sido uma chave de fenda, algum objeto que ele tenha sido atingido com isso. E o que acontece? Eu vou ver só a parte óssea? Não. Eu tenho que lembrar que existem as meninges. Então, nesse caso aqui, eu tenho um hematoma subdural. O que é hematoma subdural? A gente vai ver mais para frente. Eu fiz um resuminho para vocês das meninges para poder dar uma refrescada na memória. Então, foi o que eu falei para vocês antes. Mesmo que o crânio ele não esteja fraturado, o cérebro ele pode bater contra a parte interna do crânio e sofrer lesões. Se houver qualquer sangramento dentro do crânio, pode ter várias complicações, como eu já tinha falado para vocês anteriormente naquele exemplo que eu dei. Então, o que a gente tem que fazer imediatamente? Procurar um médico. Essa lesão é uma lesão muito comum. É uma lesão que a gente chama, principalmente, a gente só pensa nesse tipo de lesão na lesão da cervical, que é a lesão de chicote, é o contragolpe. Vou colocar aqui para vocês me verem. A pessoa está dirigindo o carro e ela está sem o cinto de segurança. A importância do cinto de segurança. E ela teve uma batida na traseira. Mais mensagem aqui. Ok, tem alguém querendo entrar? Douglas, tá querendo entrar aí. Não está aparecendo para mim, não. Pede ele para sair de novo, entrar e sair de novo. Ó, na minha lista de
De participantes, ele não está aparecendo, não. Não está aparecendo a solicitação dele, né? Falou que tá tentando. Tá, fala com ele para ir tentando, na hora que aparecer aqui, eu sinalizo. Mas aí, o que a gente estava conversando? Por exemplo, você está dirigindo, você está dirigindo ou no carona, mas você está dentro do carro sem o cinto de segurança. E vem um carro, um veículo, carro, moto, seja lá o que for, em alta velocidade e bate na sua traseira. Qual vai ser o movimento, o mecanismo de lesão? Você vai para frente e volta. Olha o movimento. O que a gente chama esse tipo de lesão? De lesão de chicote. O pescoço vai e o pescoço volta. Só que a maioria das pessoas pensa apenas nesse trauma a nível de cervical. Porque quando fez o chicote e voltou, a chance de ter fratura cervical, de romper ligamento, de lesionar a medula, é uma chance muito grande. E as pessoas esquecem que, além dessa lesão a nível cervical, eu também tenho lesão no sistema nervoso central. Então, por isso que é muito importante o uso do cinto de segurança. Ó. Como está nessa imagem aqui. Eu tenho uma força traseira que faz com que o meu corpo, que o meu pescoço vá para trás e vá para frente num movimento muito rápido. Então, eu tenho um golpe e um contragolpe. Dá aquela chacoalhada, só que com muita força. O que acontece? Eu vou ter lesão em cervical, eu vou ter lesão a nível de medula, e eu também vou ter lesão no sistema nervoso central. Então, eu tenho lesão no sistema nervoso central e tenho lesão no sistema nervoso periférico. Tá? Aí, fiz uma breve recapitulação para vocês. Externamente, o que eu tenho? Eu tenho a caixa craniana. Gente, claro que tem couro cabeludo e tudo mais, tá? Lembrando, tem um couro cabeludo, alguns com cabelo, outros sem cabelo. E eu tenho a caixa craniana. E quem lembra das meninges aí? Dura mater, aracnoide, pia mater. Quem lembra? Oi? Eu ouvi uma vozinha no final aí falando alguma coisa, mas eu não consegui entender. Ali deve ter reclamado. Que isso? Então, mais externamente, eu tenho a dura mater. Quando a gente está falando de membranas, quando a gente fala de camadas, a nível anatômico, sempre a membrana, a camada mais externa, ela vai ser a mais resistente. Então, a mais externa e a mais resistente é a dura mater. A intermediária, vocês estão vendo aqui, é a aracnoide. E a mais interna é a pia mater. A que, na verdade, tem muita vascularização é a pia mater. E a aracnoide... Aqui. Então, eu tenho a dura mater, tenho a aracnoide e eu tenho a pia mater. O que a aracnoide faz? Ela segura na dura mater e na pia mater, como se fossem aranhas, para poder fixar. Entre elas, eu tenho os espaços que Douglas disse que tentou várias vezes e nada. Falou que depois manda um e-mail. Tá show. Fala com ele para depois assistir a aula gravada, tá bom? Tá bom. Eu mando o link para Júlio e para vocês também, tá bom? Fala com ele que é uma pena ele ter saído, mas tá tranquilo. Então, como eu estava falando para vocês das meninges, eu tenho isso tanto no sistema nervoso central quanto
no sistema periférico. Ah, Valquíria, por que você está falando isso? Por que você está falando de meninge em TCE? O que acontece? Está vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui? Eu fiz um esquema para vocês, tá? Então, eu tenho o osso. Depois do osso, eu tenho uma camadinha de tecido adiposo e um plexo venoso. Esse espaço eu chamo de espaço epidural ou extradural. Depois eu tenho a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Quem está no meio é o líquor. Não vou cobrar anatomia para vocês, gente. É só para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu tenho mais dois espaços aqui. Eu tenho espaço subdural e eu tenho espaço subaracnoide. Tá? Então, entre a dura mater e a aracnoide, eu tenho espaço... Volta para mim. Então, dura mater e aracnoide. Entre a dura mater e a aracnoide, eu tenho um espaço que chama espaço subdural. Só que esse espaço é um espaço que a gente chama de espaço virtual. O que é virtual? Virtual é uma coisa que eu vejo, mas eu não estou conseguindo palpar. Né? Eu estou olhando para todos vocês agora. No caso, eu só estou olhando para Pablo, para Saulo e para Thalita, porque Jaiane sumiu. Luiz também, Douglas também. A Aline também, Lucas não apareceu. Então eu estou vendo Jaiane, Thalita, Pablo e Saulo. Eu estou vendo vocês. Mas com um poste na tela, eu não estou conseguindo palpar vocês. Vocês não estão no espaço físico, vocês estão no espaço virtual. E esse espaço subdural é um espaço virtual. Quando eu tenho um traumatismo crânioencefálico, o que acontece? Eu tenho um aumento da produção de líquido nessa região. Não um aumento da produção do líquido, mas a pia mater, que é extremamente vascularizada, ela tem uma hemorragia. A aracnoide, que está presinha, começa a aumentar o líquido nesse espaço, então eu vou ter um hematoma ali, que é o hematoma subdural. Então, esse hematoma só acontece... O que eu quero só que vocês mentalizem? Esse espaço subdural, ele só acontece no caso de trauma. Ele só realmente acontece no caso de trauma. Até então, ele é um espaço virtual. Tá? Por quê? Por causa do aumento do líquido. O espaço real que eu tenho é o espaço subaracnoide e o epidural. O epidural, ele só acontece quando eu tenho uma lesão. Quando eu tenho uma hemorragia. Oi? Esse espaço aí seria aquela situação quando há esse choque, que era o galo. Eu não consegui ouvir sua pergunta. Ficou falhando. Esse espaço aí é quando pode ser um exemplo de quando acontece o choque e cria o galo. Então, o galo, ele é externo. Tá? Ele é externo. Mas se for um mecanismo de lesão muito forte, se for um choque maior, ele pode causar uma lesão interna, sim. Tá? Às vezes, só um galinho não vai causar problema nenhum. Claro, a pessoa vai ficar dolorido naquela região, mas não necessariamente vai causar esse trauma. E esse galo seria o quê? Seria alguma possível inflamação, alguma coisa, não sei, nesse plexo nervoso aqui? Um edema nessa região. É a mesma coisa que você dá uma pancada no joelho e ficar inchado. É um processo inflamatório. É nesse processo que pega o plexo nervoso. Isso. Mais externamente. Não, era só para tirar essa dúvida aqui. Mais alguma dúvida, gente? Eu não vou cobrar anatomia para vocês, não. É só para vocês entenderem o contexto, tá?
Mais alguma dúvida, gente? Posso seguir? Pode. Nossa, foi um pode assim, pelo Segue o amor de baile. Deus. Pode. Então, ó, aqui é um exemplo do hematoma subdural. Eu tenho a dura mater e um hematoma subdural. Ele deixou de ser um espaço virtual para ser um espaço real. E o que vai acontecer com todas essas estruturas do nosso cérebro, do nosso encéfalo? Elas vão ser comprimidas. Aí, cada local que sofrer essa compressão vai repercutir numa lesão diferente. Tá? Então, ó, as consequências elas podem ser diversas. E se for um trauma mais... Aí, Saulo, foi o que você estava perguntando. Se for um trauma mais leve, a gente consegue uma recuperação completa. Agora, se for um trauma muito grande, esse trauma pode levar até a morte. Né? Então, é aquela coisa, é melhor prevenir do que remediar. Então, quais são os tipos de TCE que a gente tem? Eu tenho traumatismo craniano fechado, que eu não tenho lesão na caixa craniana, nem no couro cabeludo. Eu tenho a fratura com afundamento de crânio e eu tenho a fratura exposta de crânio. Imagem de fratura exposta eu não coloquei, mas eu coloquei uma do fechado para vocês, que está lá na frente. Daqui a pouco vocês vão ver. Então, fechado, eu não tenho ferimento na parte óssea, né? Na maioria das vezes eu tenho hemorragia, eu tenho edema, mas a parte óssea ela foi preservada. Quando eu tenho um afundamento com fratura, né, o próprio nome já diz, eu tive uma descontinuidade na parte óssea, teve uma fratura na parte óssea. Então, além de ter essa lesão no tecido cerebral, eu ainda vou comprimir esse tecido, né? Porque a parte óssea ela vai entrar. Então, além de todo o sangue, de toda a lesão que vai ter naquela região, eu ainda vou ter a parte óssea também entrando para dentro do tecido cerebral, causando a lesão. Ó, essa imagem aqui, não, né? A vítima, né? Teve um afundamento, mas sem um corte na pele. Olha só que coisa horrível. Né? Aconteceu isso comigo numa pelada aqui uma vez. Então, isso foi o que eu falei lá. Tomou uma joelhada na cabeça, afundou a testa dele. Então, foi o que eu falei lá no início, né, Pablo? Esses esportes, as chances deles terem... Eu até coloquei uns vídeos mais para frente para vocês verem. A chance deles terem esse tipo de lesão é muito grande. E o que aconteceu com seu amigo? Conta pra gente. Não, Você foi um lance que... jogo, não? Tá. Foi só um lance que foi disputar a bola. Aí ele meio que caiu, o outro tava chegando para pegar a bola também, ele bateu com a cara no joelho do outro, entendeu? Mas como que ele ficou? Desse jeito aí, igual tá na foto. Aí teve que ir pro hospital e operou. Mas tipo assim, mas ele não... Mas deu ele tipo ficou com mais sequela? rapidinho. Não. Ele deu tipo uma caída só, aí logo levantou, aí a gente pediu para ele ficar calmo e permanecer deitado ali. Mas ele estava consciente. Exatamente. Consciente. Essa frase vocês têm que guardar para a vida. Né? O que o Pablo falou? A gente pediu para ele ficar calmo e aguardar deitado. Isso aí. Isso é muito, muito importante. Eu separei um vídeo para vocês de coisas que vocês não devem fazer. Tá mais lá na frente, depois vocês vão dar uma olhada. Mas essa frase que o Pablo usou, ela é perfeita. Mantenha calma, deita, fica quietinho e vamos esperar o socorro. Tá? E
a gente tem as fraturas, e no caso, como no caso do seu amigo, como teve um socorro imediato, a chance de uma lesão tardia, ela diminui, então a chance de recuperação é muito grande, graças a Deus ele ficou sem sequela, mas o motivo foi o socorro adequado e a intervenção rápida. Né? Então isso é muito, muito, muito importante. Então, quando o trauma é aberto, eu tenho laceração dos tecidos que envolvem o crânio e eu tenho a comunicação direta do couro cabeludo com a massa encefálica. Então, está exposto o couro cabeludo, está exposto a parte óssea e eu estou vendo a massa encefálica cheia de fragmentos ósseos. Gente, você chega numa cena dessa, você vai pegar as partes do cérebro da pessoa e colocar dentro do lugar? Não. Não. Deixa quieto, deixa quietinho lá, chama o socorro. No final a gente vai ver que para imobilizar a vítima, e a gente não tem o que fazer. Tem que levar ela para o hospital, não adianta você juntar os pedacinhos e colocar ali dentro. É diferente quando você pega uma perna amputada, um dedo amputado, que você bota num recipiente resfriado e leva e você consegue reamputar, na maioria das vezes. Nesse caso de perda de massa encefálica, infelizmente a gente não tem o que fazer. É chamar o socorro o mais rápido possível para tentar uma intervenção cirúrgica adequada. Porque a pessoa já teve esse tipo de lesão. Se você pegar aqueles pedaços de massa encefálica e colocar dentro, a chance que a pessoa tem de se contaminar e de ter uma infecção é gigantesca. Então, ela levou o trauma e ainda vai ser contaminada por um socorrista que prestou socorro de forma errada. Tranquilo até aqui, gente? Vê se você consegue ver pela câmera aí. Conseguiu? De que é essa imagem? Uhum. É de Tiquinho. Vê se você conhece, quer ver? Ó, dentro da ambulância, ali. Ah, foi do seu amigo. Vou achar uma foto dele aqui. Foi bem no osso frontal, né? Foi. Com um buraco no meio da testa dele mesmo, para tomar um tiro. Gente, isso acontece Isso aqui, ó. quando a gente menos espera. Já ouvi, mas não conheço. Volta aquela imagem lá, Pablo, pra gente. Mostra aí. Tá todo mundo conseguindo ver o que Pablo tá... Deixa eu tirar aqui do slide. Do raio-x? Isso. Peraí. Eu me emocionei aqui e tirei. É o quê? Tem Facebook, alguma coisa assim? É o Facebook dele. Ele tinha postado uma da testa dele mesmo. Então, mas aquela imagem que você colocou, aquela parte preta é hemorragia. Aquela parte preta é o sangue. Uhum. Lembra que você passou rapidinho. Tem a parte mais clara, que é o osso, e aquela parte mais escura é o sangue. Vê se todo mundo consegue ver. Ó, para um pouquinho. Paralisa aí para mim. Isso, tá show. Ó, tá todo mundo acompanhando aqui? Ó, eu tenho a parte do edema e o afundamento do crânio, a descontinuidade do osso. E, no caso, Saulo, você perguntou, o galo tá aqui, ó. Tô vendo, não. Mas não tá vendo, não? Não. Tá conseguindo ver a imagem de Pablo, não? Tá conseguindo, Jaiane?
Então, aqui nessa imagem, inclusive, eu tenho um fragmento. Não foi uma fratura, essa fratura foi fragmentada. Está conseguindo ver um fragmento aqui? Ó, tem uma descontinuidade bem acentuada do osso. Foi uma lesão bem significativa. Para ele ter sobrevivido sem sequela nenhuma, tem que agradecer muito ao Papai do Céu. Obrigado, Paulo. Tá jogando bola de novo. Tranquilo. Que coisa boa. Parabéns para vocês, Normal. colegas, que socorreram da forma adequada e para a equipe médica que fez a intervenção rápido, né? Obrigado. Eu coloquei, vai ter uma imagem aí que vocês vão ver assim, num jogo, numa partida de futebol, o que não fazer. Né? Tem uma besteira muito grande que fizeram. Tá lá na frente. Deixa eu procurar aqui para mostrar de uma vez. Já que a gente já falou, vamos aproveitar aqui para mostrar. Depois a gente pula. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver se é. Estão vendo essa imagem aqui? Sim. Então, esse exemplo é o que não fazer. Né? O que não fazer no caso de um traumatismo crânioencefálico? Olha o absurdo que fizeram. Ó, o jogador ali perto do gol. O que eles fizeram de errado? Deixaram ele andando. Sei lá. Tudo de errado. Né? Eles fizeram tudo de errado. Por quê? Agora eu vou fazer igual o árbitro de futebol, vou sair narrando, né? Ocorre a lesão, ele cai, ele fica um pouco desacordado. Ó, ele está imóvel aqui, ele está tonto. Tá vendo? O que eles tinham que fazer nesse primeiro momento? Se ele caiu, ele ficou tonto e ele ficou por alguma fração de segundo sem conseguir se movimentar. O que eles tinham que ter feito? Né? É a frase que Pablo usou. Fica quietinho aí, deita e vamos chamar o socorro. Mas não. O que fizeram com o cara? Ó? O cara tonto, ó. O cara tonto.
Vem o sujeito, pega e levanta ele. Ó, ele não está conseguindo coordenar o movimento dele. Ele não está conseguindo coordenar a marcha dele. Ele está como se ele estivesse bêbado. Ó. E ele continua assim, ó. Olha a imagem do movimento dos braços dele. Ó. Ó, olha aqui. Ele não estava conseguindo ficar em pé. E eles continuam deixando ele andar e assim vai sucessivamente, né? A chance desse jogador ter provocado mais lesões depois desse trauma é muito grande. Então, aconteceu isso? Deita e vamos chamar o socorro. Tá? E também tem mais um detalhe também, que é imobilização cervical, mas que a gente vai falar lá na frente. Então, voltando aqui onde a gente estava. Né? A gente tem os traumas primários e os traumas secundários. E as lesões primárias são aqueles resultados do impacto que acontece imediatamente em seguida do acidente. E as secundárias que ocorrem depois. No caso do meu avô, na história que eu contei, ele teve uma lesão secundária, que foi uma lesão neurológica e tardia. Deu para entender qual foi a lesão, como é que é uma lesão primária e uma secundária agora, com aquele exemplo? Hein, gente? Sim. Meninas? Meninas, vocês estão aí? Deu. Oi. O microfone não deu. Tranquilo? Aham. Então tá. Então vamos lá. Nessas lesões também a gente tem que pensar que nós temos lesões nos neurônios. Por exemplo, esse tipo de lesão, eu tive uma lesão no axônio, eu tive um rompimento do axônio. Então, a propagação do meu impulso nervoso, ela vai ser deficiente. Então, é bem provável, eu não posso falar com 100% de certeza, porque eu não vi a tomografia daquele jogador, mas é bem provável que ele tenha tido uma lesão a nível axonal. Por quê? Porque a propagação do impulso nervoso, ela se mostrou deficiente. Então, existem vários mecanismos de lesões, eu estou falando alguns para vocês, tá? Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre esses mecanismos de lesões. A lesão de golpe e contragolpe a gente já falou, né? E o tecido cerebral ele pode ser diretamente lesionado por causa do impacto. E o que eu falei para vocês da lesão em chicote. Então, essa lesão em chicote, ela provoca uma coisa que a gente chama de concussão cerebral. E, mais uma vez, eu tenho uma lesão em todo o meu encéfalo. Pode ser uma lesão em todo o encéfalo ou pode ser uma lesão localizada. Vai depender da força desse impacto. Tá? Então, aqui, eu tenho, lembrando daquele exemplo do carro, eu tenho a posição neutra, eu sofri um impacto que o meu pescoço foi para trás. No que o meu pescoço foi para trás, a minha linha de força, eu vou ter uma lesão na região frontal. Vocês estão conseguindo perceber? Então, ó, eu joguei o pescoço para trás, eu tive uma lesão. Então, eu vou ter uma lesão dupla, que é uma lesão de golpe e de contragolpe. Gente, usem cinto de segurança, por favor. Né? E essa imagem foi que eu já falei anteriormente para vocês. Eu tenho a fratura da vértebra,
eu tenho rompimento dos discos intervertebrais, eu tenho rompimento dos nervos, dos músculos e dos ligamentos. Então, se essa lesão, se esse mecanismo de força for um mecanismo de força grande, o que vai acontecer com essa pessoa que teve a fratura de vértebra, a fratura, uma lesão na medula, um rompimento dos nervos, dos músculos, dos ligamentos? Como é que vai ficar os movimentos dela dessa lesão para baixo? Oi? Paralisado. Ela vai perder os movimentos. Exatamente. Né? Então, a chance de ficar tetraplégico é muito grande. Ou seja, a chance de ficar paralisado do pescoço para baixo, da lesão para baixo, ela é uma lesão, é uma chance muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, no caso, eu procurei um vídeo, mas eu não consegui achar. Eu estava uma vez assistindo nesses lances de traumas e lesões de lutadores de boxe, e teve um rapaz que eu não me lembro aonde, mas não foi no Brasil, que ele levou um soco tão grande, mas tão grande, e ele já caiu no chão, duro. A imagem é muito chocante. Eu procurei essa imagem já de novo, eu não consegui achar esse vídeo. Sumiu esse vídeo. Eu não lembro, eu bobeei e não salvei esse vídeo. Mas me chocou muito, porque era um rapaz jovem, de 20 e poucos anos, e ele caiu duro no ringue. Como se fosse um bloco, parecia um boneco. Parou, não teve movimento nenhum, encerraram a luta, e depois passou na reportagem que ele fez a cirurgia, fez tudo, ele teve um traumatismo craniano, ele teve uma concussão cerebral muito grande, junto com o traumatismo craniano, e ele ficou em estado vegetativo. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esses tipos de coisa, com esses tipos de luta. Tem que ter muito cuidado mesmo. Tá? E, no caso desse jogador, aqui eu acho que é um jogador do Flamengo. Aqui vocês vão me dizer se a conduta feita com esse jogador foi uma conduta certa ou uma conduta errada. Estão vendo o vídeo? O meu tá tudo preto. Tá vendo? Sim. Tô travando, mas tá indo. Tá vendo, Jaiane? Tô. Ó. Preste atenção aqui nesse jogador aqui, ó. A conduta desse jogador aqui foi excelente. Tirou o outro de perto. Não, além de tirar o outro de perto, tá vendo esse aqui de branco, que eu não sei que uniforme é aquele, que time é esse? Não sei. Vasco. É Vasco. Gente, meu time eu não sei, eu sou ótima, né? Pode ir. Então, ele aferiu o pulso carotídeo. Ele viu que o jogador estava com... Presta atenção nesse detalhe. Viu? Ó, deixaram o jogador quieto, não mexeram nele, colocaram... Para aqui agora. Ó. Gente, por que eu estou colocando... eu não tenho como fazer uma prática real com vocês, tá? Então, eu estou colocando esses vídeos para vocês visualizarem melhor essas questões. Eu conversei com o Fabrício hoje e eu vou à faculdade pegar alguns materiais para poder fazer uma prática com vocês virtual. Tá? Vou pegar o boneco de ressuscitação cardiopulmonar, vou trazer para casa, vou tentar botar a câmera, não sei como, aqui, para a gente poder fazer essa prática em tempo real. Então, se eu conseguir pegar esse material para a semana que vem, eu queria pedir para vocês não deixarem de assistir a aula,
para a gente poder estar interagindo, para eu explicar direitinho massagem cardíaca para vocês. A gente não sabe quando que as nossas aulas vão voltar ao normal, então eu passo esse conteúdo para vocês vão receber o conteúdo da mesma forma que se fosse na aula presencial, assim vocês não vão ficar sendo... Eu quero dar a minha aula para vocês como se eu daria se fosse presencial, entendeu? Então eu vou pegar esse material lá na faculdade para poder estar mostrando para vocês, tá? Só não vou ter como sair carregando essa maca, que é enorme, mas o boneco, o colar cervical e o ambu, essas coisas eu vou trazer para vocês para a gente usar na próxima aula. Tá joia? Bom, Então, aí voltando esse vídeo, né? Então, esse socorro desse jogador, ele foi um socorro correto. Né? E o que aconteceu com esse jogador? O nome dessa lesão é concussão cerebral. Né? Foi uma concussão relacionada ao esporte. No caso do amigo de Pablo, foi um traumatismo crânioencefálico. Por quê? Porque ele teve uma lesão na caixa craniana. A concussão, volto aqui. Eu tenho um choque violento e eu vou ter uma lesão nas estruturas cerebrais, tá? Tem uma diferençazinha aí. Ela pode ser transitória e pode ser reversível, se esse trauma for um trauma mais lento, tá? Se ela durar muito tempo, se a pessoa ficar inconsciente muito tempo, a chance de ter uma repercussão mais grave, ela é maior. Então, quanto mais rápido a gente levar a pessoa para o socorro, as lesões neurológicas elas vão ser menores. Tá bom? Então, às vezes, a pessoa, depois de uma pancada, ela tem dificuldade de concentração, ela tem uma alteração dos movimentos, a gente tem que ficar prestando atenção nisso. Então, o que a gente deve perguntar para a pessoa? Claro, gente, a vítima está consciente, tá? Então, a vítima ela está consciente. Eu tenho que perguntar como é que foi a pancada. Eu tenho que ver se tem... Primeiro, a gente fez aquela avaliação primária. Eu vejo se tem pulso, eu vejo se eu tenho respiração, eu vejo se eu tenho o movimento respiratório, que é o ABC da vida ou CAB. Vocês lembram disso lá da primeira aula? Aquela avaliação primária da vítima? Então, primeiro eu vejo se ela tem pulso, eu vejo se ela tem um movimento respiratório e eu vejo se ela está respirando, se tem um movimento. Se a pessoa está lúcida, eu pergunto como é que foi a pancada, como é que foi o impacto. Eu vejo se ela está conseguindo... A pessoa está deitada, a vítima está deitada. Então, eu pergunto para essa vítima se ela está conseguindo mexer braços e pernas. Eu observo se vai ter convulsão ou não. Isso tudo com a vítima deitadinha, eu estou esperando o socorro chegar. Enquanto o socorro não chega, eu vou estar ali interagindo com a vítima, tá, gente? Então, eu seguro a mão dela, peço ela para apertar a minha mão, vejo se está com força. Então, se ligou para o socorro, olha, ela está sem força nas mãos, está sem força nos braços, não consegue movimentar. Quando você dá essas informações para a equipe de socorro, que tá socorrendo, ela já vai ter uma noção maior do que espera para ela. Tá? E ficar muito atento em relação à dor de cabeça. Você teve um trauma desse, e se ficou com uma dor de cabeça numa intensidade maior, tem que procurar um hospital para poder fazer um raio-x, uma tomografia para poder ver. Mas o mais indicado até é a tomografia e ressonância magnética. E, dependendo do trauma, a pessoa pode levar ao coma e até a morte.
Os sintomas de traumatismo craniano, ele pode ter sangramentos graves na cabeça ou no rosto. Lembra que eu falei lá no primeiro slide? Imagina só o sangramento que teve. Eu não coloquei essa imagem, que é uma imagem muito forte. Eu decidi não colocar, mas imagina só a quantidade de sangue que está ali, né? Às vezes também pode sair, no traumatismo craniano, pode sair um líquido transparente pelo nariz ou pelo ouvido. A pessoa pode ter uma dor de cabeça intensa, pode desmaiar. O nível de consciência também pode cair, então por isso que é importante você ficar conversando com o paciente o tempo inteiro. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada na pupila da pessoa. Às vezes uma está dilatada e a outra está contraída, isso é sinal de lesão neurológica. Se a pessoa está confusa ou não, se ela está perdendo a memória. Então, enquanto não chega o socorro, você vai conversando com a pessoa. Você vai avaliando, vai avaliando. Ah, Valquíria, a pessoa não responde, a pessoa não fala nada, a pessoa está inconsciente e a pessoa parou de respirar. O que eu faço? Massagem cardíaca, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, você fez ali imediatamente, fez a verificação da avaliação da vítima primária, não conseguiu nenhum desses feedbacks, a pessoa não teve nenhuma resposta e não está respirando, massagem cardíaca. Tá? E na próxima aula a gente vai falar bastante disso e vai fazer a prática. Então, já falei disso aqui. Então, voltando, que eu já falei várias vezes e vamos falar de novo. Primeira coisa, a pessoa tem que ficar imobilizada, não pode mexer pescoço, não pode... Fica quietinha, não é assim? Não é isso, Pablo? Isso. Fica quietinho aí. Se tiver hemorragia, você vai conter a hemorragia, que vai ser o nosso próximo assunto, como que a gente vai conter essa hemorragia. Mas, a princípio, o que a gente vai fazer? Você vai pegar um pano limpo e vai fazer uma pressão naquele local, para a gente conter essa hemorragia. E vai ficar vigiando a vítima até essa ambulância chegar. Se ela respira, se ela parou de respirar, faz a massagem cardíaca, se ela está meio sonolenta, você vai tentando conversar com ela para mantê-la acordada o maior tempo possível. E o que eu já falei para vocês, né? O que eu tenho que fazer é aquela avaliação da vítima primária. O ABC da vida, mas ultimamente a nomenclatura mais atual é CAB, né? Porque antes a gente tinha que ver se as vias aéreas estavam pérvias, se eu tinha um movimento respiratório e, por último, eu via a circulação, eu via o pulso. Só que hoje em dia já se preconiza o seguinte: primeira coisa que eu vou ver é a pulsação. Se eu não estiver sentindo a pulsação, eu não vou ter movimento respiratório. Então, a pessoa já fez uma parada. Então, imediatamente eu vou fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, ver a pulsação, ver se ela está respirando e ver se tem movimento respiratório. Não tem, entra com a massagem cardíaca. Tem pulsação e ela está respirando, vai conversando, até chegar ao socorro. E uma coisa que é muito importante, gente, estabilizar a cabeça e o pescoço. Qual é o ideal? O ideal é que eu tenha um colar cervical, né? Então, é aquela situação maravilhosa. O ideal é que eu tenha luva, que eu preste esse socorro de luva para eu não me contaminar e que eu tenha um colar cervical. Ah, Valquíria, não tem colar cervical. Tem como fazer? Tem. Vou falar com vocês mais para frente. Então, estabilizei a cervical, controlei as hemorragias e vou aguardar o socorro, né? Como que eu vou estabilizar? Volta aqui para mim. Tá me vendo? Oi. Tá vendo um ser de luz aqui? Uma luz branca na cabeça? Não. Eu tava brincando com o Pablo no início. Uma luz tá batendo aqui. Oi? Eu tô.
Então, como que eu vou colocar o colar cervical? Eu vou estabilizar a cabeça, eu vou trazer o colar cervical, vou pegar lá na faculdade para... Eu já botei imagem no slide, mas eu vou pegar para vocês. Eu vou estabilizar a cabeça, eu vou passar a parte posterior atrás, sem ficar movimentando a cabeça da pessoa e a cervical, então tem que ficar estabilizado. Pego a parte da frente, encaixo no queixo, eu tenho uma outra parte que encaixa no externo e eu fixo esse colar. A Valquíria não tem colar em casa, não tem colar no local que eu estou. Eu posso pegar, por exemplo, 2 toalhas, por exemplo, você vai socorrer a pessoa, sei lá, um acidente de trânsito, você está numa via e você não tem uma toalha. Aí você tem um casaco, você tem uma blusa e você tem um cinto. Então, coloca de um lado, coloca de outro e amarra. Então, eu vou estabilizar. É uma estabilização temporária? Até chegar o socorro. Mas eu vou impedir da pessoa ficar movimentando e gerar um trauma secundário. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa que é importante que a gente já falou, controlar essas hemorragias. E as hemorragias, elas podem também ter hemorragia nasal, e pode também sair sangue pelo ouvido, ter hemorragia pelo ouvido. Isso aí, gente, se acontecer isso, o trauma foi gigantesco, tá? A hemorragia dentro dessa caixa craniana foi uma hemorragia muito grande. Então, o prognóstico dessa pessoa não é um prognóstico muito bom. Nesse meio tempo, se a pessoa for vomitar, coloca na posição lateral de segurança, mas coloca na posição lateral de segurança estabilizando a cabeça. Não deixa de forma alguma esse pescoço cair e essa cervical movimentar, tá bom? Então é muito importante fazer essa estabilização da cabeça, principalmente no TCE. Você não vai deixar a pessoa de barriga para cima, senão ela vai broncoaspirar. Mas é muito, muito importante lateralizar ela, por isso que eu fiz tanta prática de posição lateral de segurança para vocês dentro de sala, porque isso aí a gente vai usar em N coisas. Né? Existem N situações que a gente tem que socorrer, que tudo volta para a posição lateral de segurança. Tá? O que a gente não deve fazer? A gente já conversou, a gente viu esse vídeo já. A gente já conversou sobre isso. E como que tem que ser a técnica correta da imobilização cervical? Volto a dizer, eu vou trazer o colar cervical para vocês, se tudo correr certinho na próxima aula, se eu conseguir pegar lá na faculdade. Tá? Eu preciso alinhar a cabeça e o pescoço, né? O mais importante é que essa vítima não resista. Então, você não vai chegar a meter a mão na cabeça dela e segurar com força. Você vai falar que ela tem que ficar quietinha, tentar manter a calma e vai fazer estabilização manual. Né? Tendo outra pessoa para te ajudar e tendo o colar cervical, você vai colocar o colar cervical de uma forma muito suave. Por quê? Senão você vai causar um outro trauma, tanto na cervical quanto no sistema nervoso central. Gente, tô cansada de ver o pessoal colocar isso aqui de cabeça para baixo. Tá? Isso é muito comum, muito comum. Eles colocam a região do queixo no apoio do externo e apoio do externo no queixo. Tá? Então, essa região aqui, ó, arredondada, ela tem a forma certinha do queixo. Olha o encaixe. E aqui, para estabilizar a cervical. O que as pessoas fazem? Colocam ao contrário. Aí não estabiliza, fica solto.
Tá? Então, na hora, se vocês precisarem usar o colar cervical, antes de colocar na vítima, presta atenção na posição que vocês estão colocando. Tá? Coloquei uma imagenzinha aqui bem detalhada, ó. Estabilizou, viu a posição, olha a posição do queixo. Então, o colar está colocado de forma correta. Estabilizei, volta aqui. Passei por baixo da cervical, bem lentamente, trouxe para frente, fechei. Depois que fechei, que eu vou vir com velcro. Tá? Tem que ser uma coisa muito lenta. Essa setinha aqui, ó, ela está se referindo ao movimento do colar. A cervical não, a cervical ela fica paradinha. Tá vendo que o outro socorrista está estabilizando aqui? Então eu não movimento de jeito nenhum. Conseguiram visualizar bem nessa imagem? Uhum. Vou tomar minha água aqui. Então, ó, eu tenho essa estabilização aqui, ó, que é o apoio certinho. Espero que vocês nunca precisem colocar um colar cervical em ninguém. Se você não vai precisar, você não vai estar envolvido nesse tipo de trauma. Mas se precisar, por favor, coloquem da forma correta. Lembrem de mim com muito amor e carinho, tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Não tem colar cervical. Você vai improvisar com o quê? Improvisa com cobertor, com camisa, com casaco, com cinto, com alguma coisa que você vai colocar nas laterais. Você vai colocar nas laterais e... Um barulho aqui, tem alguém querendo falar alguma coisa? Você vai colocar nas laterais, vai estabilizar, vai passar uma faixa, um cinto, alguma coisa assim, e você vai fazer com que essa cervical ela fique totalmente estabilizada, tá? O mais importante é que você estabilize as laterais da cabeça. Aqui está um exemplozinho, ó. Aqui eu tenho 2 toalhas, né? Vamos supor que eu não tenha essa prancha, mas só em você estabilizar aqui na lateral com alguma coisa firme na testa e no pescoço, você já garante, é melhor do que nada, tá? Você já reduz o trauma, as possíveis consequências até chegar ao socorro. Alguma dúvida de TCE, gente? Não. Tá na hora. Deu ruim? Gente, alguma dúvida? Não. Não, Posso seguir? pode. Vamos para a hemorragia? Uhum. Uau. Respira, vai lá, alonga. Nossa, Oi? falou do ombro. Hã? Estalou o ombro. Acomodou ou você forçou? Não sei, tá dando ruim, dói. É a idade. Ah, é a sua profissão. Certeza disso. É a sua profissão. Você está muito novinha, tá? Você precisa vigiar a cadeira, Na vigiar sojeira. a postura, ficar arrancando carne dos outros, arrancando bife. Precisa ver a parte ergonômica do seu trabalho. Aí é muito, muito importante. E dói Porque é um movimento que você fica assim, ó, durante muitas horas. Então, é uma profissão bem complicada. Deixa eu abrir aqui
Hemorragia. Vocês estão recebendo o material direitinho, gente? Vamos. Gente, o que é hemorragia? O que é hemorragia? O que é hemorragia? Tem alguém aí ou eu estou falando com as paredes? Fluxo de sangue. Que isso, Google? Pegou onda. Tá? Então, o que é hemorragia? É a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso, de uma veia ou de uma artéria. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Qual a diferença da hemorragia arterial, venosa e da hemorragia de capilar? É o quê? A hemorragia, deixa eu endireitar minha cadeira aqui. A hemorragia, eu tenho tipos de hemorragia, tá? Então, a hemorragia, eu tive um corte e nesse corte, ou eu lesionei capilar, ou eu lesionei veia, ou eu lesionei artéria, tá? Eu lesionei, para ter hemorragia, eu tenho que ter lesionado alguma estrutura que passa sangue, certo? Se eu não lesionar uma estrutura que passa sangue, eu não vou ter hemorragia. Então, como que eu sei que é uma hemorragia capilar, que é uma hemorragia venosa ou que é uma hemorragia arterial? Pela Sem quantidade consultar o de fluxo. Google. Sim, pela quantidade de fluxo. Mas vamos raciocinar. O capilar, ele fica... Na pele, só um arranhão. Oi? Como se fosse só um arranhão, uma esfoliaçãozinha na pele. Isso, quando ocorrem essas escoriações leves. A rede de capilares é uma rede muito fininha e ela é superficial, tá? Então, como ela é uma rede muito fininha, o fluxo de sangue que passa ali é um fluxo menor e ele é um fluxo mais lento também, concorda comigo? Então, vamos supor, a rede de capilares, imagina o fio do cabelo, tá? Eles são fininhos, então a quantidade de sangue que passa ali é uma quantidade menor. Então, você teve um arranhão, você teve uma escoriação e você teve aquele pequeno sangramento ali. Ali é uma hemorragia capilar. Circulação, sistema circulatório. Lembra comigo hoje é dia de lembrar anatomia, tá? Vamos lá. Sistema circulatório. Lembra comigo. O que sai do coração? Sangue arterial. Artéria. São as artérias, o sangue arterial. Quando ele sai do coração, o ventrículo ele está fazendo o quê? Contraindo.
contraindo e a força de ejeção dele é uma força de ejeção muito grande, não é? Por quê? Porque eu tenho que mandar esse sangue para percorrer todo o organismo. Então, o sangue arterial é um sangue que ele está saindo do coração, ele está saindo com um fluxo maior e com uma velocidade maior. O ventrículo está bombando com tudo lá. Lembra que a parede do ventrículo ela é mais espessa para poder fazer essa contração, para esse sangue ir para todo o nosso organismo? Então, essa força de ejeção é muito grande. Então, a força é muito grande. Então, quando eu corto uma artéria, o sangue ele vai em jato. Se ele vai em jato, isso é mais perigoso ou menos perigoso? Vai. Muito mais perigoso. Então, a hemorragia arterial é a pior hemorragia, ela é a mais perigosa, porque ela tem esse fluxo maior, esse fluxo em jato. E outra característica, a coloração desse sangue. Qual é a coloração desse sangue? Ele é um sangue mais avermelhado ou é um sangue mais escuro? Quem falou vivo aí? Eu. Calitinha. Exatamente, Calitinha, ó. É um sangue mais vivo. Por quê? Porque ele está rico em oxigênio. Então, na hemorragia arterial, a gente tem essas características. O volume é maior, a força é maior e o sangue é mais vivo. Na hemorragia venosa, vem das veias. Eu já fiz todo o sistema circulatório, já teve todas as trocas gasosas e o sangue está voltando para o coração. Nesse retorno venoso, o fluxo do sangue está um fluxo mais o quê? Lento. Um fluxo mais lento. Exatamente. Então, eu tenho sangue com um fluxo mais lento. E se esse fluxo é mais lento, ele vai ser em jato? Não. Ele vai sair numa quantidade grande, mas ele não vai ter esse jato, ele não vai ter essa pulsação. Tá? Então, é um fluxo mais lento e a coloração dele é uma coloração o quê do sangue? É uma coloração mais escura. Tá? Por quê? Porque é um sangue pobre em oxigênio. Então, essas são as diferenças, tá? Da hemorragia capilar, da hemorragia arterial e da hemorragia venosa. Por que eu estou falando isso? Nível de gravidade. Se você tem uma hemorragia arterial, lembra que eu falei para vocês de choque, que a gente vai falar sobre choque? Um dos tipos de choque é o choque hipo, que é pouco volêmico. Eu tenho uma diminuição da volemia, do volume. Então, se eu diminuo essa quantidade de sangue que tem no meu organismo, eu posso até entrar em coma. Tá? Porque eu não vou receber nutriente até mesmo nos órgãos vitais. Então, controlar uma hemorragia, principalmente se for uma hemorragia arterial, saber controlar essa hemorragia é muito importante. Entenderam, gente? Uhum. Então, deixa eu colocar o slide aqui para vocês darem, para a gente lembrar do que a gente falou, tá? Então, a hemorragia capilar, eu tenho um pequeno sangramento. A hemorragia venosa, eu tenho um sangramento maior, mas ele é contínuo. E na hemorragia arterial, eu tenho um sangramento maior e ele é em jato e ele é pulsante. Deixa eu colocar a imagem grande aqui. Não sei por que tá aqui. Aí, coloquei
Gente, isso é hemorragia externa, tá? A gente não está falando de hemorragia interna ainda. Coloquei outra imagem para vocês verem. Aqui eu tenho uma pequena escoriação. Já nessas outras imagens eu tenho uma descontinuidade maior do tecido, lesionando a veia e aqui lesionando a artéria. Olha esse detalhe aqui do jato do sangue. Tá? Isso aqui um exemplo. Por que é importante saber disso? Você tem um acidente. Gente, a gente não vai escolher quem a gente vai salvar, prestar o socorro. Nós vamos prestar o socorro a todas as pessoas, tá? Só que a gente tem que pensar em nível de gravidade, certo? Então, o que eu vou socorrer primeiro é o que tem um nível de gravidade maior. A chance de óbito é maior. A chance do óbito de uma pessoa com hemorragia arterial, ela é muito, muito, muito superior do que a hemorragia capilar e a hemorragia venosa. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conter essa hemorragia do sangue arterial. Tá? Mais uma vez, isso tudo que eu já falei para vocês na explicação, tá? Saída intermitente, o sangue é vermelho, a venosa é uma saída, é um fluxo contínuo, ele é mais escuro, e o capilar é uma quantidade bem pequenininha de sangue. Vamos voltar aqui. Então, o que eu tenho que fazer no caso de hemorragia? Gente, toda e qualquer prestação de socorro, eu tenho que fazer uma avaliação da vítima. Tá? Essa avaliação é em qualquer prestação de socorro, em qualquer acidente eu tenho que fazer aquele ABC, eu tenho que fazer a avaliação da vítima. Então, eu estou vendo as hemorragias externas, então eu preciso conter essas hemorragias. De preferência que coloque luva, você não vai entrar em contato com o sangue, de preferência não, né, gente? Tem que colocar luva. Você não vai entrar em contato direto com o sangue, que aquele sangue pode te contaminar. Ah, não tem luva. Arruma sacola plástica, umas 2, 3 sacolas, enfia a mão dentro, mas não deixa que esse sangue entre em contato com você. Porque, infelizmente, a gente não sabe o que esse sangue pode trazer de contaminação para a gente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma compressa limpa em cima desse ferimento, eu vou fazer o quê? Uma pressão, tá? Então, eu coloquei uma compressa limpa e fiz uma pressão direta em cima dessa lesão, tá? Eu fiz essa pressão e esse pano, esse tecido, ele começou a encharcar, o que eu vou fazer? Eu tiro esse pano? Não. Não. Eu deixo esse pano quietinho, quer ver? Ó. Estão vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver ou estão conseguindo ver o slide? Estou vendo o slide. Ó, o slide? A gente só vê quando você fala. Espera aí. Aí, apareceu. Apareceu? Apareceu não. Apareceu? Apareceu. Então, Agora ó. que vai aparecer. Agora. Então, ó, eu tenho um pano, vamos supor que tem uma hemorragia. Tá? Então, eu fiz uma compressão em cima daquele local. E esse pano encharcou. Eu vou tirar esse pano? Em hipótese alguma. Eu deixo esse pano e eu pego outra. Ah, Valquíria, mas o pano caiu. Sim, porque o que eu tenho que fazer? Ó. Vamos supor. Eu tenho um pano, eu vou colocar na região e eu vou enrolar. Eu vou fixar
Ó, eu fixei, tá? Por que eu vou fixar fazendo uma pressão? Essa pressão, gente, uma coisa é você fazer a pressão, outra coisa é você obstruir totalmente o fluxo de sangue para o membro, tá? Então, você colocou um pano e amarrou. É firme, não é forte. Porque se você começar a perceber que as extremidades, que a região depois daquela compressão que você fez começou a ficar roxeada, essa região vai necrosar por ausência de fluxo. Então, você vai provocar uma lesão maior na pessoa. Tá? Então, tá firme. Esse tecido encharcou. Vou lá, pego o outro tecido, coloco e fixo. E assim por diante, faço uma pressão até o meu socorro chegar. É muito importante fixar firme e não prender a circulação toda, fazer uma pressão e ter alguma coisa perto de novo, perto de você, se você precisar continuar contendo essa hemorragia, se aquilo ali encharcar. Tá? Gente, isso não é torniquete. A gente vai falar sobre torniquete. Tá? Só tem uma situação que a gente faz torniquete, que é o caso de amputação. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Então, não é torniquete, é uma pressão. O fato de você pressionar não quer dizer que você atrapalhou o fluxo daquela região. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês. Cadê ela? Não coloquei, não. Está só na minha cabeça. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma pressão e eu preciso ter muito cuidado para quê? Para que eu não interrompa o fluxo sanguíneo para essa região. Tá bom? Se possível, eu vou colocar essa pessoa deitada. E um exemplo, se eu tive eu não estou dando o exemplo do meu braço, deixa eu voltar aqui, né, que vocês não estão me vendo. Eu não dei o exemplo do meu braço? Então, deixa eu enrolar aqui de novo. Ó, eu dei o exemplo do meu braço. E continua sangrando, continua sangrando, continua sangrando. O que eu vou fazer? Eu vou elevar o membro e eu vou fazer uma compressão na artéria que está irrigando aquele membro, tá? Então, se é no braço, eu levanto esse braço. Se é na perna, eu levanto a perna. Qual a intenção disso? Fazer um ponto de pressão na região principal. Para quê? Para interromper esse fluxo sanguíneo e esse fluxo sanguíneo reduzir essa hemorragia, tá? E mais uma vez, não façam torniquete, tá? A gente vai ver na próxima aula, que hoje já não dá mais tempo, como que a gente vai fazer um torniquete direitinho e em quais situações eu vou fazer o torniquete, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma compressa seca, uma compressa limpa, elevar a parte do corpo, se for no caso de um membro, tá? Eu já falei, essa parte aqui eu já falei para vocês, e fazer ter um ponto de pressão mais forte, tá? Um dedo com a mão, mas o que é mais importante é que eu tenho que fazer uma pressão na artéria que está irrigando aquela região para eu diminuir o fluxo de sangue. Assim eu consigo conter melhor essa hemorragia. Tá? Oi. Eu não entendi essa parte de levar. Eu não consegui te ouvir. Essa parte de levar Eu não consegui ouvir o que você está perguntando. Então, fala de novo para mim.
é elevar alguma coisa ao coração? Então, você vai elevar o membro acima do nível do coração, tá? Quando essa imagem, você teve um ferimento, e esse ferimento está no braço ou no antebraço, eu vou elevar o braço e eu vou fazer uma compressão na artéria no nível da axila. Assim, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo para essa região, eu vou dificultar esse retorno venoso. Dificultar e diminuir não é impedir, tá? Porque se eu impedir totalmente, essa região ela vai necrosar, tá? É dificultar. A mesma coisa, eu tive uma lesão, volta aqui, eu tive uma lesão na perna. O que eu vou fazer? Eu vou flexionar essa perna, flexionar esse joelho, vou elevar e vou fazer uma pressão a nível de virilha, na região inguinal. Tá? Para quê? Eu vou reduzir esse fluxo sanguíneo. Se eu vou reduzir esse fluxo sanguíneo, essa velocidade desse fluxo, eu vou dar uma diminuída nessa hemorragia. Respondi sua pergunta ou ainda não? Foi. Aí, se a pessoa tiver uma lesão dessa, vamos supor, no braço, e ela tiver quebrado alguma parte do braço, e a gente não puder levar. Volta aqui. Então, aí nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aula sobre isso, na aula de imobilização. A primeira coisa que tem que fazer é, o que é mais grave, a fratura ou a hemorragia? Acho que é hemorragia. A hemorragia, tá? Então, eu vou controlar a hemorragia. Controlo a hemorragia e imobilizo adequadamente aquele membro. Então, a gente vai falar sobre as técnicas de imobilização. Mas, por exemplo, deixa eu fazer um aqui. Voltando uma minha lesão no antebraço. Tá me vendo aqui? Tô. Então, eu tive uma lesão no... Errou. Tava demorando. Faleceu. Tava demorando. Agarrar. É um tal de agarradinho nela. Doce. Isso aí, olha. Eu não vou te Conseguiram responder, não. aqui, gente? Voltou? Voltou. Passou de 9 horas, eu não sei se ele para sozinho. Então, eu vou só explicar isso aqui, a gente encerra, depois continua na próxima aula. Então, o que é mais importante conter? A fratura ou a hemorragia? A hemorragia eu vou ter que ver primeiro, é o nível de gravidade. Então, contive a hemorragia, já está contida a hemorragia lá com o paninho. Eu vou vir com 2 talas, por exemplo, uma tala aqui, a outra tala aqui, vou imobilizar esse membro. Imobilizei, aí eu elevo. Respondi? Respondi ou não? Sim. Então, estabilizei a hemorragia, então eu tenho uma hemorragia e uma fratura. Estabilizei a hemorragia, botei o pano, amarrei de uma forma que seja uma pressão e não obstrução do fluxo, contive a hemorragia, estabilizo a fratura, boto uma tala de um lado, outra tala de outro, amarro e elevo o membro, tá? Mas aí isso a gente vai ter uma aula só sobre estabilização de lesões, de entorse, de fratura, essas coisas assim. Vou parar por aqui, porque tem mais coisa. Tinha uma questão sobre o resto da coisa na atividade de vocês, eu vou tirar e eu jogo para a próxima.
Até agora, alguma dúvida, gente? Não. Não. Nenhuma. Aline, princesa, alguma dúvida? Ela só está no chat, ela ainda está aí? Luiz, ainda está aí? Alguma dúvida? Ou Luiz já dormiu? Luiz Princesa. Luiz deixou ligado e foi dar uma voltinha. Tô aqui. Apareceu? O tempo todo. Alguma dúvida, Luiz? Não. Então tá jóia. A Aline falou no chat aqui também que não. Então a gente vai parar aqui e na próxima aula a gente continua com a hemorragia, tá? E a gente vai continuar sobre hemorragia e a gente vai fazer a aula de ressuscitação cardiopulmonar. E eu vou pegar o boneco lá na faculdade para a gente poder... Como que eu vou botar essa câmera aqui? Depois ainda vou estudar isso. Mas para a gente poder fazer a aula. Se der, né? Mas tem que ver, porque a gente está de quarentena, só está eu e meu esposo com o bebê. E Pedro não sossega. Eu estou aqui trancada no quarto, dos fundos aqui no quarto dele, porque se ele me ver, ele quer ficar pulando. Eu vou posicionar o computador aqui em alguma coisa aqui para poder... Eu vou dar um jeito, até semana que vem eu dou um jeito. Se for com celular, tem um tripé aqui, acho que pode ajudar. De repente eu posso fazer pelo celular. A loja está funcionando, Paulo? Tá, mas esse tripé acho que acabou lá, mas aqui eu tenho em casa, eu te presto. Tá, Ei, se eu isso, não... Você me dá um Eu pontinho, eu te empresto. eu tenho... Eu comprei lá aquela garrinha, né? Aham. Se eu vou fazer um teste aqui em casa. Se eu não conseguir com aquela garrinha, eu peço esse tripé emprestado. Na hora que eu for Show. pegar o material, eu pego com você. Beleza. Não vou fazer de rogada, como dizem, não. Bonitos, tudo tranquilo até aqui. Podemos nos despedir até semana que vem. Tudo Deixa eu certo. responder ele. Ok. Então tá jóia. Aline, tá tudo gravadinho, tá? Eu gravei, aí vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Ó. Aline, boa noite. Jaiane, boa noite. Saulo, boa noite. Luiz, boa noite. Pablo, boa noite. Thalita, boa noite. Fiquem com o Papai do Céu. Se cuidem, por favor, tá? Como eu falei no início da aula, eu infelizmente recebi esse boletim da prefeitura que atualizado 3 óbitos já confirmados com Covid em São Fidélis. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? E a Aline, que está grávida, fica dentro de casa, por favor, e evita contato com o povo. Tá jóia? Beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus. E eu vou mandar material para a Alice agora, tá bom? Show. Ó, beijinho, fiquem com Deus. Se cuidem. Obrigada. Estranho.